A Bíblia é a única fonte da verdade. Não precisa de magistério nenhum. E esse mesmo argumento levou à criação de cerca de 50 mil denominações protestantes que pensam completamente diferente entre si. Creem em coisas completamente opostas. Cadê a unidade? Toda vez que eu vejo um católico falar de números de igreja protestante, só aumenta. Um fala 9 mil, outro fala 20, outro fala 30, esse aqui fala 50. Mas vamos lá. Por mais que existem muitas igrejas protestantes, porém com placas diferentes, será que creem de forma totalmente diferente? Isso é uma grandíssima mentira. Bom, tirando aí as igrejas Mormon, Testemunho de Jeová, que a gente considera aí como seitas, né, e as neopentecostais, vamos ler aqui o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso aqui todas as protestantes creem. Né? Continuando. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, a qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar vivos e mortos. E isso todas as igrejas protestantes concordam. E para finalizar o credo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Muitas vezes esse nome universal vem como católico. O católico acha que está se referindo à Igreja Católica Romana, mas não. Mas sim a universalidade de todos os cristãos do mundo. Né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Pronto, esse é o credo apostólico e todas as igrejas protestantes concordam. O que as igrejas protestantes não vão concordar são coisas secundárias, né? Pós-tribulacionismo, calvinismo, arminianismo, né? Como funciona a predestinação, esse tipo de coisa que são secundárias. E essas mesmas discordâncias, né, secundárias tem na Igreja Católica. O que dizer, né, da ala Teologia da Libertação, né, da Igreja Católica, dos sede vacantistas, né, que os católicos acreditam ser hereges, mas até hoje não foram excomungados, a ala carismática da Igreja Católica, a ala tradicional, aqueles que são mais alinhados com a linha de, sei lá, Tomás de Aquino, os tomistas, né? Eu conheço tomista que briga um com o outro, né? Tem, por exemplo, um tomista chamado Carlos Nogué, que é um dos maiores tomistas do Brasil, e ele fala que São Tomás de Aquino defendeu que Maria pecou, né, até o fim da sua vida, ele defendeu isso. Já outros tomistas dizem que não, Tomás de Aquino mudou de opinião. Existem essas divergências dentro do catolicismo. Existem coisas que os católicos nem são obrigados a acreditar, por exemplo, aparições marianas, né? Crê quem quer. Na área da soteriologia, por exemplo, aí é uma bagunça. Porque todas se baseiam apenas na Bíblia, sola Escritura. Ah, mas é o mesmo Jesus. Tá, mas qual Jesus? Se tem uma coisa que está escrito na Bíblia, é que nem tudo está escrito na Bíblia. Se tem uma coisa que está escrito na Bíblia, é que a Bíblia é suficiente para a salvação, né? João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso é Jesus Cristo falando. Essa parte que ela citou aí, né, que a Bíblia diz que nem tudo está escrito na Bíblia, é o finalzinho da carta de João, onde ele termina o testemunho dele. E João fala, se a gente fosse anotar tudo o que Cristo disse, fez, etc., não caberia livros no mundo. Porém, João disse isso, né, falando também que o que foi registrado já é suficiente, mais do que suficiente, para dar testemunho de Cristo e também para trazer salvação por meio das palavras que foram escritas. Outra coisa também que ela parece desconhecer a diferença entre sola escritura e nuda escritura. Nuda escritura é só a escritura e acabou. Nós que somos sola escritura, acreditamos na escritura e também na tradição.
Porém, essa tradição ela tem que passar por um crivo, e esse crivo é a Escritura. Já para os católicos, a tradição, a Bíblia, tem que passar pelo crivo do magistério, ou seja, o que eles falarem e acharem que tá bom é isso aí. Por exemplo, vamos falar aqui de, sei lá, trindade. A palavra trindade não existe na Bíblia, mas se a gente for passar pelo crivo das Escrituras, a gente identifica a trindade de capa a capa, né? Agora, se a gente for falar de purgatório, por exemplo, a gente já não consegue identificar nas Escrituras. Não consegue identificar a virgindade perpétua, não consegue identificar a Imaculada Conceição, não consegue identificar um monte de coisa que a católica acredita. Por isso, rejeitamos, porque a Escritura é a autoridade máxima. E outra coisa, se não fosse a Igreja Católica, nenhuma dessas 50.000 denominações teriam esses livros hoje. Olha, eu até concordo com ela aqui, só que ela esqueceu de dizer qual católica que é, né? Porque quem preservou as Escrituras, né, mais antigas que temos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, foram as igrejas orientais, leia-se, igrejas ortodoxas. Mas as igrejas ortodoxas tinham submissão a Roma e só foram nascer depois do cisma de 1054. Isso é mentira. As igrejas ortodoxas nunca se submeteram a Roma na história. Tanto é que São Jerônimo, né, o criador da Vulgata Latina, que é a Bíblia dos católicos romanos até hoje, para formar a Vulgata Latina, ele teve que ir lá nas igrejas orientais procurar esses manuscritos mais antigos e traduzir ali alguns livros, né? Aí nasce a Vulgata Latina. Então ele traduz o Antigo Testamento dos hebreus, que estava em grego, para o latim. Tem também os deuterocanônicos, que ele não queria colocar como cânon, apenas com boa leitura. Ele não aceitava os deuterocanônicos, que são 7 livros a mais, que estão no Antigo Testamento católico. E ele também, né, traduz, né, o Novo Testamento para o latim. E a primeira igreja da história da humanidade foi a igreja de Jerusalém, né? Tanto é que vemos lá o Concílio de Jerusalém na Bíblia, né? Atos 15, salvo engano, né? Que é uma igreja ortodoxa. Temos também a igreja síriaca ortodoxa, que é a igreja que foi fundada lá em Antioquia, né? Que é citada na Bíblia, que é onde, pela primeira vez na história, os seguidores de Cristo recebem o nome de cristãos, né? Temos aí essa igreja mais antiga do que a romana. Porém, a igreja romana até hoje reivindica a sua primogenitura, né, da criação das igrejas. O que é historicamente insustentável, totalmente insustentável. Isso não quer dizer também que a igreja ortodoxa é a igreja mais correta do planeta Terra, da história, é a única igreja de Cristo, não. A gente vê ao longo da história que as igrejas, por um todo, né, se corrompem, né? Esse foi o objetivo da Reforma Protestante, pegar a igreja corrompida e devolver aos trilhos do Evangelho. Até mesmo quando os apóstolos estavam vivos, eles tinham muito trabalho, né, com as igrejas. Olha aí as cartas de Corinto, por exemplo, né? Paulo teve um trabalhão com a igreja de Corinto, mesmo ele estando vivo. Teve tanto trabalho que Paulo chegou a dizer para a igreja de Corinto: ainda bem, graças a Deus, que eu não batizei vocês. Então era repreensão atrás de repreensão. Paulo teve trabalho até mesmo com Pedro apóstolo, né? Onde ele repreende Pedro e fala que ele teve uma atitude vergonhosa. Paulo chega a dizer que Pedro não estava andando na verdade do Evangelho. Olha só que interessante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, sola Scriptura.